Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Júris 365 Lab. Muito bom ter a sua companhia aqui para mais essa análise focada. Olá. Hoje a gente mergulha, então, no informativo 799 do STJ, o Superior Tribunal de Justiça, né? Olhando aqueles julgados de 19 de dezembro de 2023. Isso aí. E nesse primeiro bloco, vamos eh, destrinchar 5 pontos que chamaram a atenção, né? Temos uma súmula nova, a 665. Opa, novidade sempre bom. Sim, e 2 temas repetitivos bem importantes. O 1125, sobre tributário, e o 1171, na área penal. E, para fechar, um RMS lá do Ceará e um ARESP do Rio. Perfeito. Então vamos começar pela estrela, a súmula 665, Processo Administrativo Disciplinar, o famoso PAD. O que ela veio dizer assim em resumo? Olha, a primeira sessão, ela basicamente consolidou um entendimento, tá? A tese é que o controle do judiciário no PAD, ele fica bem restrito, sabe? É para ver a regularidade do procedimento, a legalidade do ato. Tipo, se teve direito de defesa, contraditório, essas coisas. Exatamente. Verificar se seguiu a lei, os princípios, né? Mas assim, o judiciário não pode entrar no mérito administrativo, ou seja, se a decisão foi boa ou ruim. Isso não. Ah, entendi. A não ser que... Isso. Salvo se for uma coisa tipo escandalosa. Uma ilegalidade óbvia, uma teratologia, ou então uma sanção completamente desproporcional. Aí sim o judiciário pode intervir. Faz sentido. É a ideia de não ser uma instância revisora do mérito da administração, né? Legal. Reforça a separação dos poderes ali. Isso, perfeito. É um limite claro, controle de legalidade e procedimento, não de conveniência ou oportunidade, a não ser nesses casos extremos. Beleza. Saindo do administrativo, vamos para o tributário. Tema 1125, repetitivo. Isso aí deu o que falar, né? ICMSS na base do PIS e da COFINS. Como ficou? Ficou definido, a primeira sessão bateu o martelo, o ICMS substituição tributária, o ICMS-ST, não compõe a base de cálculo do PIS e da COFINS para o contribuinte substituído. Hum, isso tem a ver com aquela decisão maior do Supremo sobre o ICMS normal, o tema 69, certo? Exatamente. É um desdobramento lógico. O Supremo tirou o ICMS normal, mas sobre ICMS-ST, ele diz que a questão era infraconstitucional, lá no tema 1098. Aí a bola veio para o STJ decidir. E qual foi o raciocínio do STJ para chegar nessa conclusão? Porque ST tem suas peculiaridades, né? O ponto central foi entender a substituição tributária como ela é, uma técnica de arrecadação. Só isso. Não é para ser um benefício nem um ônus extra. Certo. E a capacidade contributiva também. Pensa bem, seria penalizar o substituído só pela forma como o Estado decidiu cobrar o ICMS. Verdade. Não faria sentido onerar mais só por causa da técnica de cobrança. A base econômica é a mesma. Justamente. E tem outro ponto. Permitir isso seria deixar que a lei estadual, que define a ST, acabasse invadindo a competência da União para legislar sobre PIS e COFINS. Então a interpretação das leis federais tem que ser coerente com o conceito de faturamento do STF. Claríssimo. Agora, mudando da água para o vinho. Direito penal. Tema 1171, também repetitivo. Arma de brinquedo, o simulacro. No roubo, qual a definição? A terceira sessão definiu que usar simulacro de arma configura sim a grave ameaça do roubo, e a consequência direta disso é que impede a substituição da pena. Explica melhor. O roubo, artigo 157, exige violência ou grave ameaça. Ok, o simulacro causa medo, então tem grave ameaça. Mas por que isso impede substituir a pena? Por causa do artigo 44, inciso I, do Código Penal. Ele é claro, não cabe substituir a pena de prisão por restritiva de direitos se o crime foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. Ah, tá. Então, como o STJ entende que o simulacro é suficiente para caracterizar a grave ameaça, Exato. A consequência automática é vedar a substituição. O foco é no impacto psicológico na vítima, na intimidação, né? Não importa se a arma era de verdade ou não para esse efeito específico da substituição. entendi, a percepção da vítima é o que conta para caracterizar a ameaça nesse ponto. Interessante.
Não aumenta a pena base, mas barra o benefício. Isso. A jurisprudência do STJ já era bem firme nesse sentido, agora virou tese repetitiva. Seguindo, vamos para um caso de administrativo de novo. RMS 64809, lá do Ceará. Promoção por merecimento na Defensoria Pública. A antiguidade pode ser usada para escolher? Pode. Foi o que disse a primeira turma. Se tem uma lista tríplice formada por merecimento, o defensor público geral pode usar a antiguidade como critério para escolher um dos 3 nomes. Mas se a lista já é de merecimento, usar a antiguidade para desempatar ou escolher não mistura os critérios? Parece um pouco, né? Mas o STJ entendeu que não. Além lá do Ceará, dava uma margem de escolha para o gestor entre os 3 indicados. Como todos na lista já passaram pelo critério de merecimento, usar um fator objetivo como antiguidade para fazer a escolha final, dentro dessa margem, foi visto como válido impessoal. Ok, dentro da discricionariedade permitida pela lei local, então. Faz sentido. Exatamente. E para fechar esse bloco, a RESP 2014-491 do Rio, a tal da execução invertida. A Fazenda Pública pode ser obrigada pelo juiz a apresentar os cálculos no cumprimento de sentença do procedimento comum. Não pode. A segunda turma foi clara. Não é possível a determinação judicial à Fazenda Pública de adoção da prática jurisprudencial da execução invertida no cumprimento de sentença em procedimento comum. Vamos recapitular rapidinho que é mesmo a execução invertida. É quando a Fazenda, que é a devedora, em vez de esperar o credor apresentar os cálculos, ela mesma toma a iniciativa e diz quanto acha que deve. É uma prática que agiliza muito, né? Comum nos juizados especiais federais. Certo. E lá nos juizados é validado pelo STF, né? Isso, na DPF 219. Mas fora dos juizados, no rito comum, o STJ diz que tem que ser voluntário. A Fazenda tem que querer fazer. Então o juiz não pode mandar a Fazenda fazer. Não pode mandar. O juiz pode e até deve convidar a Fazenda a apresentar os cálculos, né? Estimular a cooperação, a celeridade. Mas se ela não fizer voluntariamente, paciência, segue o jogo normal da execução e aí ela pode acabar tendo que pagar honorários dessa fase, por exemplo. Entendido. Tem que partir dela a iniciativa no procedimento comum. Exato. É uma questão de ônus processual mesmo. Se ela não coopera, arca com as consequências normais. Bom, fechamos então esse primeiro apanhado do informativo 799. Vimos pontos bem relevantes sobre o controle de atos no PAD, base de PIS/COFINS, reflexos do simulacro no roubo, critérios de promoção e a execução contra a Fazenda. Decisões com impacto bem prático em várias áreas do direito, sem dúvida. E fica aquela pulga atrás da orelha, né? Essa tensão entre seguir o rito legal à risca e buscar mais eficiência, como no caso da execução invertida. Onde fica o equilíbrio? Algo para a gente pensar. Boa reflexão. Continuaremos nossa análise em breve. Obrigada pela companhia e nos vemos no próximo bloco. Até lá. Olá, estamos de volta, né? Seguindo aqui com a nossa análise do informativo 799 do STJ. Vamos continuar de onde a gente parou. Isso aí. Temos mais 5 julgados bem interessantes agora. Sim, e vamos começar com um que, olha, deu o que falar, envolvendo a B3. É isso, sobre proteção de dados e até direito do consumidor. Exatamente. É o RESP 2092-096, lá de São Paulo, julgado pela terceira turma. A discussão principal, sim, foi se a LGPD e também o Marco Civil da Internet se aplicam, né, aos dados que a B3 trata lá na plataforma virtual dela, o Canal Eletrônico do Investidor, o SEI. Certo, o SEI. E aí, qual foi a posição do STJ? Porque isso mexe bastante com o mercado, imagino eu. Sem dúvida. A tese que ficou foi positiva, ou seja, sim, tanto a LGPD quanto o Marco Civil valem ali. O raciocínio foi o seguinte, a B3, bom, ela faz o tratamento de dados pessoais, pega nome, CPF, e-mail, telefone e usa isso no SEI. Isso se encaixa direitinho na definição da LGPD, sabe? Entendi. E além disso, né, a atividade acontece aqui no Brasil e a B3, quando oferece o SEI online, ela funciona como um provedor de aplicação de internet. Aí pronto, já cai nas regras do Marco Civil também, a natureza da atividade dela que manda. Faz sentido. E parece que esse mesmo recurso ele teve mais desdobramentos importantes, né? Teve uma parte sobre a responsabilidade da B3 por dados que terceiros inseriram sem permissão, algo assim. Isso, precisamente. O julgado também definiu que a B3, como agente de tratamento que é, tem sim a obrigação de apagar dados cadastrais que foram colocados lá indevidamente. Por exemplo,
Alguém invadiu o perfil do investidor no SEI e botou coisa errada. Nossa. E isso não é só, tipo, uma boa ideia. Vem dos próprios princípios da LGPD, como adequação, segurança, e também do direito que o titular dos dados tem de corrigir ou mesmo eliminar informações que estão erradas ou que foram tratadas de um jeito irregular, né? Ah, então na prática, vamos dizer, se um investidor foi vítima de uma fraude ou até de um erro ali no cadastro dentro do SEI, ele pode bater na porta da B3 e exigir a correção. Tem base legal para isso. Exato. Como ela é administradora exclusiva da plataforma, a B3 não só tem como fazer isso tecnicamente, mas tem a obrigação legal mesmo de atender o pedido do titular para tirar dado falso que um terceiro colocou. Isso, assim, reforça a responsabilidade da plataforma pela integridade dos dados que ela guarda. Entendi. E para a gente fechar esse RESP, ainda teve uma outra discussão quente. Se o Código de Defesa do Consumidor se aplicava nessa relação B3 investidor, especificamente via SEI. Isso não vai um pouco contra o que o STJ já tinha dito antes? Pois é, essa é uma observação muito pertinente. O STJ, veja bem, ele fez uma distinção bem importante aqui. No outro caso mais antigo, o tribunal tinha dito que o CDC não se aplicava nas operações em bolsa, aquelas feitas pelas corretoras, sabe? Lembro disso, sim. Mas aqui no caso do SEI, o entendimento foi que se trata de um serviço diferente. É um serviço autônomo para informar para consulta centralizada de investimento que a B3 presta diretamente para o investidor. Aí a B3 é a fornecedora e o investidor é o consumidor final desse serviço específico. Ah, então a chave é essa relação direta e o tipo de serviço prestado? Interessante. Isso pode até abrir caminho para aplicar o CDC em outros serviços diretos que esses grandes players do mercado oferecem, né? Exatamente. Fica estabelecida uma relação de consumo clara, direta e autônoma entre a B3 e o investidor especificamente para o SEI. E aí quem rege é o CDC. É um reconhecimento importante de que, mesmo entidades gigantescas como a B3, podem ter relações de consumo diretas com o usuário final, dependendo do serviço que está sendo oferecido. Muito interessante essa nuance. Bom, mudando um pouco de assunto agora, mas ainda falando de obrigações, vamos para o RESP 2004822 do Rio Grande do Sul. Esse foi da quarta turma e tratou da prescrição. Especificamente o prazo para um condômino cobrar o reembolso de despesas que ele fez sozinho para manter a área comum num condomínio voluntário. Que prazo é esse, afinal? Olha, aqui o STJ definiu que o prazo prescricional é o prazo geral, tá? Ou seja, 10 anos pelo Código Civil de 2002 ou 20 anos se for o caso de aplicar o Código de 1916. O ponto principal é que não se aplica aquele prazo de 3 anos do enriquecimento sem causa. Ué, mas por que não? Assim, não parece enriquecimento sem causa. Um condômino pagou, os outros usaram a área mantida e não pagaram. É porque a cobrança do reembolso, ela não surge do nada, sabe? Ela tem uma causa jurídica bem definida. Qual? A própria relação de condomínio. E a obrigação que a lei mesmo coloca para todo condômino contribuir para as despesas de conservação da coisa comum. Tá lá no artigo 1315 do Código Civil. Ah, tá. Então, como existe essa base legal específica, essa obrigação que nasce da lei e do condomínio não é um mero enriquecimento sem causa. É uma obrigação de ordem pessoal entre os condôminos. E aí, como não tem um prazo específico na lei para essa cobrança entre condôminos, aplica-se o prazo geral. Faz todo sentido, a origem da obrigação é que define o prazo. Entendido. Agora, para o nosso último julgado deste bloco, o RESP 2.054.390 de São Paulo, também da quarta turma, a gente entra num tema bem delicado, né? Prescrição de ação de indenização por dano moral contra o agente público específico que praticou tortura durante o regime militar. Como o STJ lidou com a imprescritibilidade nesse caso? Esse é um tema complexo mesmo, que exige bastante cuidado na análise. A decisão da quarta turma foi no sentido de que aquela regra da imprescritibilidade, que a gente sabe que vale para as ações de reparação contra o Estado por atos de perseguição política, tem até a súmula do STJ sobre isso, a 647,
Essa imprescritibilidade ela não se aplica para as ações que querem responsabilizar civilmente o agente público individual, a pessoa que praticou o ato de tortura. Nossa, que distinção importante. E qual foi o argumento para separar a ação contra o Estado da ação contra o agente, nesse contexto tão sensível? Bom, o tribunal levantou alguns pontos. Primeiro, ele diferenciou a natureza da ação. Essa que contra o agente busca uma indenização, é condenatória, né? Não seria só para declarar algo. Segundo, e talvez o ponto mais central, foi a ideia de que aplicar imprescritibilidade contra o agente específico iria contra os objetivos de pacificação social, de reconciliação, que estavam por trás da lei da anistia e das outras leis de reparação que vieram depois. Entendi. A questão da anistia. Isso. Citaram a ADPF 153, que confirmou a validade da anistia na parte penal, e também o tema 666 do STF, que diz que aquela imprescritibilidade de ressarcimento ao erário, lá do artigo 37 da Constituição, não se aplica automaticamente para qualquer ilícito civil. E consideraram também o longo tempo que já passou desde a Constituição de 88, sem que houvesse impedimento para entrar com a ação antes. Uma decisão que, sem dúvida, pesa muitos fatores, né? Elementos jurídicos, o contexto histórico da transição, a lei da anistia, mostra como é complexo lidar com as marcas do passado usando o direito. Bom, com isso, a gente fecha mais esse bloco de análise do informativo 799. Exato. Decisões bem variadas, né? Impactando desde tecnologia e consumidor até direito civil puro e questões constitucionais. Com certeza. Nos veremos no próximo bloco, então. E se você está curtindo nossa análise, não esquece, deixa o like e inscreva-se no canal. Até lá! Olá! Olha, o informativo 799 do STJ realmente veio, bem extenso, né? Veio sim, bastante coisa para a gente olhar. Pois é. Então, como tem muito material relevante, a gente continua a nossa análise hoje com mais um bloco, tá? Dando sequência ao que já vimos. Perfeito. Vamos lá. Hoje a gente vai passar por 5 julgados e temas, assim, bem importantes. Primeiro tem o RESP 1.931.669 de São Paulo, que fala de honorários advocatícios. Honorário sempre é um tema quente. Sim. Depois, um caso penal, delicado, corre em segredo de justiça sobre tortura, castigo e o uso de agravantes. Certo. Aí, na sequência, o agravo regimental no ARESP 1.789.629, lá do Mato Grosso, sobre usurpação mineral. Outro tema relevante, questão de bens da União. Exato. Temos também o agravo regimental no RESP 2.017.497 do Rio Grande do Sul, que discute a pronúncia baseada em testemunho indireto, o famoso ouvir dizer. Esse é um ponto processual crucial. E para fechar, a afetação do tema 1225, que vai discutir redirecionamento de execução contra ente público. Bastante coisa para a gente desvendar, né? Com certeza. Bom, começando então pelo RESP 1.931.669. É da 4ª turma, processo civil na veia. Isso. O que ele traz de principal? Basicamente, ele reafirma a regra geral para fixar honorários de sucumbência. Sabe, tem que seguir os limites percentuais e a ordem das bases de cálculo lá do artigo 85, parágrafo 2º do CPC de 2015. Certo. E a fixação por equidade, aquela mais subjetiva? É essa mesmo, a do parágrafo 8. Ela continua sendo subsidiária, excepcional, não é a regra. Entendi. Essa questão dos honorários sempre gera debate sobre previsibilidade, né? Qual é exatamente a ordem de preferência que o STJ reforçou para a base de cálculo, para não ter dúvida? A ordem é bem clara e busca ser objetiva. Primeiro, olha o valor da condenação. Se não tiver condenação ou não der para usar esse valor, aí você vai para o proveito econômico que a parte vencedora conseguiu. E só em último caso, se nada disso funcionar, usa-se o valor atualizado da causa. A equidade, tipo assim, só vai caber se nenhuma dessas bases for aplicável ou naquelas situações bem específicas, né? Proveito econômico que não dá para calcular, ou irrisório, ou valor da causa muito baixo. Certo. E vale lembrar, né, essa tese já tinha sido confirmada pela Corte Especial lá no tema 1076.
Então isso reforça a segurança jurídica. Compreendido. Realmente ajuda a ter um critério mais objetivo, né? Bom, mudando de área agora. Vamos para aquele caso penal da quinta turma, o que está em segredo de justiça. O ponto-chave é a relação entre tortura e castigo e a agravante de crime contra descendente. O STJ disse que aplicar a agravante não é bis in idem, né? Exato. E a chave aqui é a distinção técnica, sabe? O crime de tortura, castigo, lá da Lei 9.455, ele exige um elemento específico. A vítima tem que estar sob guarda, poder ou autoridade do agressor. É uma condição da vítima. Uhum. Já a agravante genérica do Código Penal, artigo 61, inciso 2º, a linha E, ela foca só na relação de parentesco. Ser descendente, não importa se estava sob guarda ou não naquele contexto específico do tipo penal. Ah, entendi. São coisas diferentes. São elementos distintos, sim. Por isso, aplicar a agravante reconhece a maior reprovação da conduta por causa do vínculo familiar, mas não pune duas vezes pela mesma coisa. A subordinação da tortura a castigo é uma coisa, a relação de descendência é outra. Faz sentido, essa distinção é bem importante para a dosimetria da pena. Avançando, temos o ARGRG no ARSP 1789-629-MT, da sexta turma. Usurpação mineral. Parece que não importa onde o minério está, né? Mesmo em terra particular. Precisamente, é isso mesmo. A decisão reforça. Recurso mineral é bem da União, ponto. Está lá no artigo 20, inciso 9 da Constituição. Não faz diferença se está em solo particular, municipal... Mesmo que a terra seja minha. Exato. O próprio Código Civil, lá no artigo 1230, diz que a propriedade do solo não abrange as jazidas, os recursos minerais. Então, explorar sem autorização da União é crime de usurpação, previsto na Lei 8.176. Entendi. Isso reafirma o controle federal sobre esses recursos que são estratégicos, né? E, claro, confirma a competência da Justiça Federal para julgar esses casos. Claríssimo. O interesse federal prevalece. Seguindo na sexta turma, tem o ARG no RESP 2017-497-RS. Um tema processual penal delicado. A pronúncia, a decisão que manda para o júri. O que o STJ disse sobre usar só testemunho indireto, o ouvir dizer? Olha, a corte foi bem enfática nisso aí. A pronúncia não pode se basear só, exclusivamente, em testemunho de ouvir dizer, o hearsay, e naqueles elementos que foram colhidos só lá no inquérito policial, sabe? Sem confirmação em juízo, com contraditório. Mesmo para pronúncia que não exige certeza? Mesmo para pronúncia, embora não precise de prova cabal da culpa, ela exige um estándar probatório mínimo. Precisa de indícios de autoria que tenham passado pelo crivo judicial. Depoimento de policial que não viu o fato, declaração do inquérito que não foi confirmada em juízo, isso isoladamente não basta. E qual a consequência se só tiver isso? Nesses casos, sem outros elementos para sustentar a acusação em juízo, o caminho seria a impronúncia do acusado. É o que diz o artigo 414 do Código de Processo Penal. Certo. Protege o réu de ir a júri com base em provas muito frágeis, né? E para a gente fechar este bloco, tem uma afetação importante da Corte Especial, o tema 1225. O que exatamente vai ser julgado como repetitivo? Sim, a Corte Especial pegou uns recursos, tipo o RESP 2005-469 do Rio, para definir o entendimento sobre duas questões de processo civil bem complexas que geram muita discussão. E quais são elas? A questão principal é possível redirecionar uma execução contra um ente público, Estado, município, quando uma concessionária de serviço público, que é a devedora original, se torna insolvente? Isso mesmo que o ente público não tenha participado do processo lá no começo e não esteja no título executivo? Nossa, isso tem um impacto prático gigantesco, né? Para todo mundo. E qual a outra questão? A segunda questão, que é meio que ligada a essa, é para definir qual o marco inicial para contar o prazo de prescrição de 5 anos para esse possível redirecionamento da execução contra o ente público. Quando começa a contar esse prazo? Entendi.
Definir esses dois pontos vai trazer, espera-se, mais clareza, mais uniformidade para essas situações que acontecem bastante. Impacta credores, as próprias concessionárias e a fazenda pública. Com isso, a gente fecha mais essa análise de pontos importantes do informativo 799 do STJ. Foram vários temas importantes mesmo. Mostra como a jurisprudência vai se ajustando, né? Buscando consolidar entendimentos em áreas bem sensíveis do direito. Exatamente. E olha, a análise não para por aqui. A gente se encontra no próximo bloco para continuar desvendando este informativo. Combinado, até lá. Olá! Chegamos ao último bloco da nossa análise do informativo 799 do STJ. Isso aí. Vamos continuar, então, olhando as últimas 4 propostas de afetação a julgamento pelo rito dos repetitivos que saíram nesse informativo. Exato. E é sempre bom ficar de olho nessas afetações, né? Elas meio que sinalizam o que o STJ vai definir sobre temas importantes e, muitas vezes, controversos. Com certeza. E agora os temas que a gente vai ver passeiam pelo direito tributário, penal e também processual civil, um pouco de cada. Perfeito. Então, vamos começar pelo tema 1226. Esse está ligado aos recursos especiais 2.069.644 e 2.074.564 de São Paulo. Direito tributário. Qual que é a briga aqui? Olha, aqui a primeira sessão vai ter que definir a natureza jurídica dos planos de stock option, sabe? Aqueles planos de opção de compra de ações para executivos? Sei. Muito comum hoje em dia. Pois é. A questão é, isso é remuneração ligada ao contrato de trabalho ou é uma operação puramente comercial, tipo separada do salário? Entendi. Parece técnico, mas imagino que o resultado prático disso seja bem grande, né? Enorme, porque dependendo da natureza, muda a alíquota do imposto de renda que vai incidir. Ah, claro. E também, muito importante, o momento exato em que esse imposto tem que ser pago, sabe? Isso mexe não só com o bolso do executivo, Sim. mas também com todo o planejamento financeiro e fiscal das empresas. Pensa nas startups, empresas de tecnologia. Elas usam muito isso. Nossa, é verdade, faz todo sentido. Bom, mudando de área agora, vamos para o direito penal. Tema 1227, ligado ao RESP 2.046.906, também de São Paulo. Que dúvida a terceira sessão vai tirar aqui? De roubo, o ponto central é o seguinte: a violência, para caracterizar o roubo, ela precisa ser necessariamente contra a pessoa da vítima? Ou o crime também acontece se a violência for usada contra uma coisa? Tipo, o sujeito quebra o vidro do carro para roubar o que está dentro. Isso é roubo ou seria furto qualificado? Que detalhe interessante. Isso pode mudar a classificação de muitos crimes por aí, né? E a pena, claro. Exatamente, vai delimitar melhor o que é violência lá no artigo 157 do Código Penal. E isso afeta até como a polícia investiga e como o Ministério Público acusa nesses casos. Certo. Voltando para o tributário agora, tema 1228. Esse veio nos RESPs 2.068 e 273 do Rio Grande do Sul e outros juntos. O que a primeira sessão vai decidir nesse aqui? É titular de cartório, sabe? O tabelião, o oficial de registro. Ele é considerado contribuinte dessa contribuição? Titular de cartório pagando salário e educação. É isso? Essa é a dúvida. A discussão se baseia lá no artigo 212 da Constituição, parágrafo 5º, e na Lei 9.424/96. E por que isso é relevante além da grana para os titulares, claro? Sim, além de um impacto financeiro direto, né? Tem uma questão sobre a natureza jurídica da atividade deles. É uma atividade privada, mas exercida por delegação do poder público. Verdade. Tem essa natureza híbrida. Exato. Então, definir se eles têm que pagar o salário de educação, que normalmente está ligado a empresas, mexe com a própria definição do regime jurídico desses profissionais. É um ponto bem sensível. Entendi. E para a gente fechar as afetações desse informativo, o tema 1229, Direito Processual Civil na área, ligado aos RESPs 2.046.269 do Paraná e outros. É sobre honorários, né? Isso, honorários advocatícios. A primeira sessão vai definir se cabe ou não condenação em honorários quando uma execução fiscal é extinta por causa de uma exceção de pré-executividade. Certo. Mas tem um detalhe aí, né? Tem.
O ponto específico é quando essa extinção acontece porque o juiz reconheceu a prescrição intercorrente. Aquela do artigo 40 da Lei de Execuções Fiscais, sabe? Quando o processo fica parado por culpa da Fazenda. Ah, tá. Então a dúvida é, mesmo que a execução acabe por inércia da Fazenda, e isso for reconhecido numa exceção de pré-executividade, o executado que se defendeu tem direito a receber honorários do fisco? Exatamente essa questão. Aí entra toda aquela discussão sobre o princípio da causalidade, né? Quem deu causa à ação ou à sua manutenção indevida. Faz sentido. É uma definição super importante para o dia a dia de quem advoga na área tributária e para a própria Fazenda Pública organizar suas execuções. Bom, então recapitulando rapidinho, 4 temas bem quentes indo para julgamento como repetitivos. O 1226, sobre a natureza das stock options para o imposto de renda. Isso. O 1227, definindo o alcance da violência no roubo, se é só contra a pessoa ou pode ser contra a coisa. Também. O 1228, para saber se titular de cartório paga salário-educação. E o 1229, sobre cabimento de honorários, quando a execução fiscal prescreve, e isso é reconhecido em exceção de pré-executividade. Perfeito. E olha, fica talvez uma reflexão, né? Além das teses que vão ser fixadas, como será que essas decisões futuras podem acabar influenciando outras áreas? Como assim? Por exemplo, a discussão das stock options, será que não respinga em outros debates sobre remuneração variável? Ou a definição da violência no roubo, será que não impacta a interpretação de outros crimes? Mostra como o direito está todo conectado, né? Excelente ponto para a gente pensar a respeito. Muito obrigado pela companhia de quem nos ouviu até aqui nessa análise do informativo 799 do STJ, aqui no canal Juris 360 Lab. Valeu, pessoal! Se esse conteúdo foi útil, considere se inscrever no canal, deixar aquele like pra gente, ajuda bastante. Um abraço e até a próxima análise.